Olá, em graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus conforte seu coração onde quer que você esteja agora, neste momento aqui, prestando atenção e ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as orações. Aqui, agora, neste momento, é o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nós estamos impossibilitados aqui de nos encontrarmos presencialmente, mas temos essa possibilidade aqui, de falar uns com os outros, de falar aos irmãos, de ler a palavra de Deus, expô-la. Que Deus nos abençoe neste momento, junto com a sua palavra. Gostaria de orar por você. Grandioso Deus, Pai de bondade, de misericórdia, grande é o Senhor, infinito é o Senhor, poderoso é o Senhor, Criador de todas as coisas, absolutamente sobre tudo e sobre todos. E agora nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, com a nossa fraqueza, insignificância, pecado, falhas. Ó Senhor, não olhe para as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, para que nós possamos chegar diante de Ti, lavados pelo sangue de Cristo, justificados pelo sangue de Cristo. Agora nós podemos chegar até o Teu trono de graça, entregar a Ti as nossas orações, as nossas petições, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos agradecimentos, intermediado por Cristo Jesus. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pelo perdão dos pecados, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pelo amparo, pelo sustento, por tantas coisas que o Senhor nos tem dado. Te agradeço por essa igreja aqui, que o Senhor esteja a fortalecendo, fazendo com que ela cresça a cada dia para a honra e glória do Teu nome neste lugar. Nós Te pedimos e imploramos, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 11. Tiago 5, de 7 a 11. Perdoando aí a tosse. Tiago 5, de 7 a 11. Leamos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a volta do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixei uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Esse é o nosso Deus. Que Deus, por intermédio do Teu Espírito, nos dê a compreensão da Sua palavra que foi lida e será explicada, e que o Espírito Santo de Deus esteja nos capacitando a isso, e que o Espírito Santo de Deus esteja aplicando-a em nossos corações. Irmãos, aqui Tiago escreve àqueles que estavam dispersos, ele escreve a dispersão, os cristãos que tinham sido dispersos por todo o mundo da época, e Tiago escreve a eles, e diversas exortações Tiago traz àquele povo. Aquele povo era um povo novo, recém-convertido, a nova fé, um novo cristianismo que surgia, mas que já sofria intenso sofrimento, que já sofria intensa perseguição, que já sofria muitas oposições com respeito à nova fé que eles criam e que eles pregavam. Era um povo que vivia momentos difíceis,
momentos de dificuldade, momentos de tensão, momentos de provação extrema. E Tiago traz diversas exortações e ânimo a esse povo. E aqui ele traz mais uma exortação para que esse povo fosse paciente. A paciência deve ser um exercício na vida do cristão. E essa exortação de Tiago para o povo, essa exortação de Tiago àqueles a quem ele endereça a sua carta, essa exortação de Tiago para nós hoje. Muitas vezes nós nos encontramos em momentos de dificuldade extrema, momentos em que nós não vemos uma luz no fim do túnel, momentos que as coisas parecem que estão todas contrárias a nós. O desespero bate, a aflição vem, mas Tiago nos fala aqui, tenha paciência, aguardando a volta de Cristo. Desde a época de Tiago, até os nossos dias hoje, essa é a nossa esperança, aguardar pacientemente a volta de Cristo. O exercício da paciência desperta muitas coisas na vida do cristão. O exercício da paciência faz parte da vida do cristão. E esse é o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite, o exercício da paciência. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar e deixar claro para os irmãos nessa noite. E o primeiro ponto é que quando nós exercemos a paciência, nós demonstramos a dependência de Deus. Quando nós somos pacientes, nós demonstramos que somos dependentes de Deus. O texto, versículo 7, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. O escritor aqui faz uma comparação da vida do cristão com a vida do lavrador. O lavrador, ele cultiva a terra, ele planta a semente e ele aguarda a chuva, sendo que ele não pode fazer nada por ela, apenas aguardar. Apenas aguardar com paciência, na certeza de que ela virá, e na certeza de que ela virá no momento certo, e que ele colherá os seus frutos. Todo aquele que planta, não tem nenhuma segurança que vai colher, mas tem a esperança, tem a paciência. E assim deve ser a vida do cristão, permanecendo em paciência, diante daquilo que não pode prover para si mesmo, diante das circunstâncias que você mesmo não tem forças para mudá-la. Mas a paciência, assim como o lavrador espera as chuvas para a colheita dos seus frutos, assim é o cristão aguardando a volta de Cristo. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas sabemos que virá no momento oportuno e nós precisamos aguardar com paciência. E essa paciência demonstra que nós somos dependentes de Deus. Porque nós não podemos prover, assim como o lavrador não pode prover para si a chuva, nós não podemos prover para nós a solução de diversos problemas que aparecem na nossa vida. Nós não podemos porque nós somos totalmente limitados. Mas aguardando com paciência, nós demonstramos que nós confiamos e dependemos totalmente de Deus. Essa deve ser a atitude do cristão, atitude de paciência, de exercício de paciência, e por meio deste exercício de paciência, demonstrando que é dependente de Deus, demonstrando para si mesmo, demonstrando para Deus e demonstrando para a sociedade que nós somos dependentes de Deus. O mundo procura resolver os problemas da forma que eles conseguem. Nós esperamos em Deus, porque Deus é quem resolve os nossos problemas. Nós precisamos ser diferentes nesse ponto, nesse sentido do mundo. O mundo não tem paciência, porque o mundo não tem esperança. Nós devemos ter paciência, porque nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Se porventura os nossos problemas não se resolverem neste mundo, ainda assim nós aguardamos com paciência a volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mesmo em meio às maiores dificuldades, Tiago exorta
tenha paciência, demonstre dependência de Deus. Segundo ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos neste momento é que o exercício da paciência demonstra dependência, mas também demonstra amor ao próximo. O exercício da paciência é uma demonstração de amor ao próximo. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O texto aqui nos mostra o exemplo dos profetas. Os profetas, esses que passaram por dificuldades, esses que precisavam demonstrar muita paciência, fazendo as coisas certas, porque falavam em nome do Senhor, mas demonstrando amor ao próximo. O exercício da paciência é a demonstração de amor ao próximo. Quando nós exercitamos esta paciência, nós amamos o próximo. Quando nós exercitamos a paciência, ao invés de reclamar da vida, ao invés de causar intriga no meio do povo, ao invés de causar intriga no meio da igreja, não. Usa da sua paciência. Sede misericordioso, ame uns aos outros, sede fortalecidos. O texto, no versículo 8, ele fala, vós também, pacientes, e fortalecei o vosso coração. Você que exerce a paciência, você que aguarda dependência de Deus, agora você distribui essas bênçãos, essa compreensão que você recebeu, essa capacidade que você tem de aguardar com paciência, de demonstrar a dependência de Deus e confiar em Deus. Ame ao próximo. Ajude aqueles que não têm essa condição. Ajude aqueles que, porventura, estão passando por momentos mais difíceis do que você. Demonstração de amor ao próximo. Exercício de paciência é demonstração de amor ao próximo. Faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja de Cristo, e essa exortação que Tiago deixa aqui. Vocês precisam ser pacientes, vocês precisam ser dependentes, mas vocês precisam ser unidos. Amar uns aos outros, fortalecer uns aos outros para que sirvam uns de suporte para os outros. Porque os momentos são difíceis, as dificuldades estão aí e elas vêm sobre nós. Exercício da paciência, demonstração de dependência de Deus. Exercício da paciência, demonstração de amor uns para com os outros. Terceiro ponto, a demonstração agora é de alegria. Não é de alegria porque os problemas resolveram, porque o cenário aqui não mudou nada. O cenário continua o mesmo. Mas a alegria, por causa do exercício da paciência, você pode ter alegria mesmo em meio às dificuldades. É isso que Tiago está dizendo àqueles a quem ele escreve. Que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às injúrias que aquele povo sofria, mesmo em meio às dificuldades que eles viviam, eles podiam se alegrar. Versículo 11, eis que temos por felizes aqueles que perseveraram firmes. Aqueles que perseveraram firmes nesta paciência, aqueles que não desanimaram, mas antes foram pacientes, exercitaram a paciência, esses são tidos como felizes. E aqui mais uma vez eu falo que o cenário não mudou, as coisas em volta não mudaram, o que mudou foi a percepção do coração do ser humano. Aqueles que perseveraram firme, aqueles que exercitaram a paciência, agora de sofredores passam a felizes. Assim deve ser a nossa conduta diante das dificuldades. Assim deve ser a nossa vida diante dos problemas que virão e vêm sobre nós. Demonstração de paciência
é demonstração de alegria, de perseverança. Nós cristãos precisamos viver de modo diferente do que o mundo vive. Nós cristãos precisamos viver de modo totalmente diferente, porque nós temos uma confiança muito maior do que tudo aquilo que o mundo pode imaginar. Nós temos Cristo, que morreu na cruz para nos salvar do pecado e para nos dar a vida eterna. Cristo aqui, o maior demonstração de paciência. Nosso maior exemplo em todos os aspectos, agora também nosso maior exemplo de paciência. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quando nós falamos em paciência, quando nós falamos em alegria, mesmo em meio ao sofrimento, nós falamos de Cristo. Aquele que se entregou para morrer na cruz do Calvário. Aquele que sofreu todo tipo de angústia, todo tipo de sofrimento, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. O sofrimento que vem sobre nós, nós precisamos e podemos nos alegrar neles, em troca da alegria que nos está proposta, de morar eternamente com Deus. A alegria de Cristo era de estar sentado à destra do Pai. A alegria do cristão é de estar sentado aos pés de Cristo. Meus irmãos, isso é grande demais. Isso é importante demais, isso é o cerne que guia a vida do cristão. Não vimos momento algum aqui a vitória, a transformação, a mudança na história, a tranquilidade chegando agora na vida dos cristãos. Não. O ambiente, as circunstâncias continuam difíceis, mas a esperança renovada nos corações daqueles que creem em Cristo. Demonstração, exercício da paciência, e Cristo nos mostra perfeitamente isso, demonstrando que era totalmente dependente do Pai, submisso ao Pai e disposto a fazer aquilo que o Pai propôs que fizesse. Demonstração de amor ao próximo, maior demonstração de amor ao próximo. Cristo, exercitando a paciência, demonstra amor ao próximo a ponto de se entregar para morrer por alguém que não valia nada, por alguém que era totalmente pecador e totalmente perdido e morto em seus delitos de pecados, mas Cristo morre por mim e por você que estávamos nesta condição. Maior demonstração de amor ao próximo, Cristo nos mostra na história. E depois a demonstração de alegria. Cristo sofreu todas as injúrias, todos os tormentos, todas as dificuldades. Alegre, porque ia cumprindo o propósito pelo qual Deus o tinha enviado. E sabia que o dia estava chegando de sentar-se à destra do Pai, onde Ele reina eternamente e nada pode tocar o seu trono. Essa é a alegria do cristão, porque Cristo reina, porque Cristo vive e porque Cristo não permaneceu morto. O sofrimento não segurou Cristo, mas agora Ele reina em glória à destra do Pai. Meus irmãos, a nossa vida deve ser impactada com esse tipo de mensagem. A nossa vida deve ser transformada com esse tipo de mensagem, porque as dificuldades virão sobre nós, e de fato virão. Mas a esperança deve ser alimentada em nossos corações a cada dia. A esperança deve ser o fruto da nossa recuperação, o fruto da do nosso ânimo, da nossa alegria, da nossa força. A esperança em Cristo Jesus. E para que isso faça diferença na minha vida,
Para que isso faça diferença na sua vida, nós precisamos entender essas coisas. E para que isso faça diferença no mundo, nós precisamos entender essas coisas como igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, os membros do corpo de Cristo, e nós precisamos viver de forma diferente que o mundo vive. E que essa diferença, e que esse diferencial que nós vivemos, traga transformação não só nos nossos corações, mas nos corações daqueles que estão aí fora e que nos veem de forma diferente. Nós não podemos viver a nossa vida exatamente igual os incrédulos vivem, porque eles não têm esperança, mas nós temos esperança, e essa esperança deve fazer com que vivamos vidas diferentes, e essas vidas diferentes devem ser atrativas para aqueles que não conhecem a Cristo. Para que eles tenham interesse em conhecer a Cristo, para que eles tenham interesse em entregar suas vidas a Jesus, para que eles tenham interesse em ter esperança nas coisas que não pode prover para si mesmo. Esse é o nosso objetivo, entender a palavra de Deus, viver conforme ela, espalhar essa boa nova para aqueles que precisam. Tem tantas pessoas precisando, tem tantas pessoas sofrendo, tem tantas pessoas sem nenhuma perspectiva de melhora, sem nenhuma perspectiva de esperança, achando que a sua vida se limita apenas a esta vida. Nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus, a palavra que pode transformar. E o que nós temos feito com esta palavra? Quantas pessoas têm sido impactadas com o meu modo de viver? Quantas pessoas têm sido impactadas com o modo desta igreja viver? Quantas pessoas têm sido transformadas com o modo nós, cristãos, lidarmos com os problemas que aparecem na nossa vida? Que Deus seja glorificado, mesmo em meio às nossas piores dificuldades, às nossas maiores dificuldades. Era isso que Tiago queria deixar claro para aqueles cristãos daquela época. Exercitem a paciência, exercitem a esperança, exercitem agora a dependência de Deus, exercitem agora um amor ao próximo e vivam em alegria. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos neste momento. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aplicando ela nos nossos corações e que nós realmente vivamos vida que condiz com aquilo que lemos e que estudamos e que pregamos. Que Deus te abençoe, que Deus te ampare e que Deus te console nesta caminhada difícil que temos pela frente. Gostaria de orar mais uma vez por você. Grandioso Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, grande é o Senhor, e nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer porque o Senhor nos escolheu para ser o povo teu, e o Senhor nos deu a oportunidade de ter a esperança em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor não tem olhado para nós como nós merecíamos ser tratados, mas o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, porque o Senhor é compassivo, porque o Senhor é bondoso, e nós reconhecemos plenamente a dependência que temos do Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo ar, pelo alimento e por tantas coisas que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, que eu quero te agradecer hoje e te pedir pela vida de cada um que está me ouvindo neste momento, que o teu Espírito Santo habite ricamente nesses corações, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo consolo e trazendo ânimo para continuar a caminhada que o Senhor propôs a cada um. Em nome de Jesus que eu te oro, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tenha um fim de domingo aí com a graça de Deus, na presença de Deus. Que Deus nos fortaleça. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui nos encontrando presencialmente às 9 horas da manhã na nossa escola bíblica dominical. Nós continuaremos tratando o tema da Bíblia ainda. Nós precisamos conhecer melhor a Bíblia, isso é fato. E nós continuaremos tratando a respeito da Bíblia. E
às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estou à disposição dos irmãos, aqueles que quiserem conversar, falar, perguntar, e fiquem à vontade. Meu contato está no grupo e estou à disposição dos irmãos. Aqueles que quiserem receber visita, essa semana já estou disponível, já estou liberado, e que Deus nos abençoe nesta caminhada aí. Um abraço, fiquem com Deus.